Olá, seja bem-vindo ao canal Salvando o Mundo. Graça e paz a todos vocês que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. E se você quer fazer parte desse ministério que está como uma formiguinha, começou agora, você pode cooperar e você pode fazer parte dele. Você pode dar um joinha, você pode compartilhar, você pode comentar, você pode se inscrever no nosso canal, para que a gente possa pregar esse evangelho a todo mundo, para que Jesus volte, apressar a volta de Cristo Jesus. Amém? E nós estamos fazendo uma série de devocionais referentes ao capítulo 15 de Salmos. Já estudamos o versículo 1, o versículo 2, agora estamos estudando, refletindo sobre o versículo 3. E a série tem como título: Quem habitará no teu tabernáculo? E hoje nós vamos estudar o versículo 3, que diz: procure a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. A santidade, ela começa na boca e desce para o coração. Esse é o tema desse devocional. O Salmo 15 é como uma entrevista espiritual para quem deseja habitar na presença de Deus, deseja habitar no tabernáculo de Deus. É como se o Senhor perguntasse para você e para mim: você quer estar perto de mim? Então reflita sobre quem você está se tornando. Nesse verso, ele nos leva a examinar algo muito sério que está se perdendo hoje. Como lidamos com as palavras e como tratamos as pessoas. Porque, meus amigos, não existe fé madura com língua descontrolada. Não existe intimidade com Deus enquanto ferimos nosso irmão. A vida eterna começa com um caráter moldado pela presença de Deus. E vamos agora a primeira palavra, o primeiro trecho ali escrito: o que não difama com a sua língua. Em algumas outras versões diz: ele não fala mal dos outros. A boca, ela revela o que há no nosso coração. Ela revela o nosso caráter. Jesus fala: a boca fala do que o coração está cheio. Difamar significa destruir, rasgar a reputação de alguém pelas nossas palavras. Muitas vezes isso acontece em conversas informais, em comentários inocentes, em desabafos descuidados, mas Deus leva isso muito, muito a sério. Palavras duras e impensadas são sementes que o inimigo planta para destruir vidas. A língua pode ser um instrumento do céu ou uma ferramenta do inferno, do próprio inimigo. Por isso o salmista coloca esse ponto logo no início. Quem quer morar com Deus precisa tratar as palavras como tesouros consagrados a Deus. Quando deixamos de difamar, estamos permitindo que o Espírito controle a nossa boca. Escolhemos edificar e não destruir. Estamos refletindo o caráter de Jesus, que nunca falou mal de ninguém, nem mesmo, amigos, dos que o feriram. Mesmo lá naquela cruz, sofrendo dores atrozes por aqueles algozes que estavam ali, ele suplicou ao Pai que ele os perdoasse. Olha que Deus maravilhoso que nós temos, que Deus perfeito que nós temos, que Deus maravilhoso que nós devemos seguir e imitar. Glória a Deus por isso. Jesus fala que seremos julgados por nossas palavras no livro de Mateus, no capítulo 12, nos versículos 36 e 37. Ele diz: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens darão conta de toda palavra inútil. Tem algumas traduções que diz frívolas, palavras frívolas que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados.
Nesta passagem, Jesus enfatiza a seriedade e o peso das nossas palavras, indicando que elas refletem o que está em nosso coração e terão um papel determinante no julgamento final. Falar menos dos erros alheios e mais das virtudes de Cristo é caminho certo para a santificação. Então, vamos falar de Jesus? Essa Bíblia aqui, eu estou mostrando ela hoje para vocês. Essa Bíblia é a Bíblia que eu uso para estudar, para ler, para refletir, todos os dias. Essa Bíblia está bem velhinha, eu já li ela de capa a capa, não tem mais capa. Não tem mais capa. Essa Bíblia, meu marido, que já é falecido, me deu em 2004. Aí fez aqui uma dedicatória, já saiu até um pedacinho dela aqui, ó. Então ela já perdeu muitas páginas, já está bem usadinha. Mas diz que a melhor Bíblia é aquela bem usadinha, né? Então é essa que eu gosto. Então aqui está falando de Cristo, está falando do Espírito Santo, falando do Pai, contando histórias magníficas, histórias de superação, contando a história de Cristo. E aqui nós aprendemos tanta coisa. Você vê que a gente está estudando o capítulo 15 de Salmos. Só tem 5 versículos. E até agora nós aprendemos tantas coisas que o cristão deve ser. Então, fala mais de Deus, fala mais da palavra dele, que ele vai ficar muito feliz com isso. Não faz mal ao próximo, é a próxima sentença. A bondade é ação, ela não é discurso. A fé verdadeira sempre se manifesta na forma como tratamos as pessoas. Não fazer mal ao próximo não significa apenas evitar agressões, significa não ferir com atitudes, silêncios, comentários, gestos, frieza ou ingratidão. Às vezes o mal que fazemos não é intencional, às vezes a gente se distrai, pronto, já foi falado. É uma falta de atenção, uma palavra cortante, uma indiferença que machuca. E isso muitas vezes nós praticamos. Falo nós, que eu também pratico muitas vezes, né? Nesse momento em que a gente, não intencionalmente, mas a gente acaba falando algo que não deveria. Jesus, ele nos chama a algo maior. Ele chama para sermos refúgio e não um peso, um bálsamo, não uma ferida. Quando você ajuda alguém mesmo cansado, quando você decide calar em vez de reagir, quando você escolhe perdoar, você e eu estamos vivendo o que é o Salmo 15, versículo 3 no nosso cotidiano. E assim, o nosso lar, a nossa vida, a nossa alma se torna um pedacinho do céu, se torna um pedacinho do tabernáculo de Deus. Amém? Nem aceita afronta contra o seu vizinho. A santidade, ela inclui lealdade. Não devemos alimentar fofocas, não repetir acusações, não apoiar injustiças, não se calar quando alguém está sendo ferido. É o oposto de ser cúmplice do mal. Em outras palavras, Deus está chamando seus filhos para serem protetores e não espectadores da dor alheia. Quando somos leais a Deus, seremos leais uns aos outros. Será que nós estamos defendendo os injustiçados? Ou será que estamos observando em silêncio? Cristãos maduros dizem: aqui perto de mim, o injusto não terá aplauso. Que essa seja a nossa palavra. Não vamos aplaudir a injustiça que fazem com o nosso semelhante. Vamos acolher o nosso semelhante que está sendo humilhado, que está sofrendo injustiça. Concluindo, o tipo de pessoa que Deus chama para perto dele está todo aqui no Salmo 15. O Salmo 15, ele descreve um estilo de vida. Ele não é uma lista fria, uma lista sem vida, apenas uma lista. Ele é o caráter de Cristo formado em nós. Amigos, Deus está moldando você e eu para morar no seu santo monte, para morarmos diante da face dele, diante
da presença dele. Isso não é maravilhoso? E cada vez que você e eu controla a língua, escolhe o bem e defende o fraco, nós estamos dando um passo a mais em direção a essa presença eterna, a esse tabernáculo eterno. Vou ler agora uma passagem do livro Patriarcas e Profetas, página 158. Ele é bem profundo e eu gostaria que você prestasse bem atenção no que está escrito aqui. Cada ato da vida, por menor que seja, tem sua consequência para o bem ou para o mal. A fidelidade ou a negligência naquilo que aparentemente são os menores deveres podem abrir as portas para as mais ricas bênçãos da vida ou para as suas maiores calamidades. São as pequenas coisas que testam o caráter. São os atos despretensiosos de abnegação diária, realizados com um coração alegre e disposto, que agradam a Deus. Não devemos viver para nós mesmos, mas para os outros. E é somente pelo esquecimento de si mesmo, cultivando um espírito amoroso e prestativo, que podemos fazer da nossa vida uma bênção. As pequenas atenções, as pequenas e simples cortesias contribuem muito para a felicidade da vida, e a negligência delas constitui uma parcela considerável da infelicidade humana. Profundo, não? Nós temos que fazer a vontade de Deus, ler mais a sua palavra e aprender mais de como sermos cristãos verdadeiros, e que a nossa oração tem que ser todos os dias. Senhor, consagra minha língua, meus pensamentos, consagra as minhas atitudes, livra-me de ferir com palavras ou atitudes o meu semelhante. Dá-me um coração bondoso, paciente e cheio de misericórdia. Ensina-me a ser uma pessoa leal e justa, que não apoia o mal, nem se cala diante da injustiça. Que a minha vida reflita o caráter de Cristo e que eu caminhe em santidade rumo ao teu santo tabernáculo. Em nome de Jesus. Amém, amém, que assim seja na nossa vida. Se você gostou dessa reflexão que nós fizemos, chamo você de novo, vamos compartilhar essa reflexão. E nunca se esqueça, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até o próximo devocional, se assim Deus nos permitir. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde na presença de Cristo Jesus.